Louvado seja Deus, eu espero que você esteja bem. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, por mais esta oportunidade imerecida de nós nos encontrarmos nesse momento com Deus. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse assunto que eu quero abordar com você. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 4, diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado é a maior tragédia que desabou sobre a humanidade. Em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo disse que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A doença, a pobreza, os problemas, a morte não podem afastar o homem de Deus, mas o pecado, ele afasta o homem hoje e afasta o homem eternamente de Deus. O pecado se apresenta como vida, como liberdade, como algo prazeroso, porém ele paga com a morte. Deus odeia o pecado, meu amigo. É uma afronta à santidade de Deus. Quem levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. E você sabe o que é pecado. Você sabe se está vivendo em pecado. E só há uma alternativa contra o pecado. É o arrependimento. E arrepender-se é reconhecer que os seus atos, eles são abomináveis para com Deus. É se sentir triste em querer praticá-los. É sair desse caminho de morte e entrar pelo caminho da obediência. Então, ouça a voz de Deus. Abandone o pecado agora, antes que seja tarde demais. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos torna mais alvo do que a neve. Só em Jesus nós somos libertos da condenação do pecado. Então, ouça a voz de Deus agora falando ao seu coração neste momento. Ele está lhe dizendo: eu te perdoo, vá e não peque mais. E não se esqueça que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Fique com Deus.